Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nesta oportunidade, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para dar sequência às nossas lives, às reflexões, mensagens bíblicas nesse período em que nós estamos limitados aos cultos presenciais. Então hoje eu quero ter a oportunidade, o privilégio de compartilhar com vocês um texto das Sagradas Escrituras. Quero convidá-los para, de posse das Sagradas Escrituras, nós abrirmos no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53 e o versículo de número 10. Diz assim o texto sagrado: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então nós vamos meditar em um texto sagrado do livro do profeta Isaías, capítulo de número 53 e o versículo de número 10. Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com vocês um tema. E o tema que eu quero compartilhar com os nossos amados irmãos e amigos é sobre a vontade de Deus. Nós falamos muito sobre a vontade de Deus, é vontade de Deus, é da vontade de Deus. Então nós vamos ver algumas coisas relacionadas à vontade de Deus para com as nossas vidas, para com a vida do ser humano de uma forma geral. E eu quero começar trazendo uma definição do que se relaciona à vontade de Deus para com as nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, de um modo geral, a Bíblia Sagrada, ela se refere à vontade de Deus pelo menos de 3 sentidos diferentes, distintos. E o primeiro sentido que eu posso relacionar com vocês acerca da vontade de Deus, a vontade de Deus é outra maneira de se identificar com a lei de Deus. E eu quero proporcionar a vocês alguns textos bíblicos para a gente embasar isso que nós estamos falando. Por exemplo, Davi forma um paralelo entre a frase a lei, a tua lei e a tua vontade. Olha o que está escrito aí em Salmo, capítulo de número 40, Salmo de número 40 e o versículo 8 das Sagradas Escrituras diz assim: Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro de mim. A tua lei está dentro de mim. O que nós vemos aqui está relacionado 2 palavras, frases neste versículo. Primeiro, ele está falando da tua vontade e também ele fala da tua lei. Então, quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vamos ver
que a palavra de Deus está se referindo para conosco acerca de quê? De que, trazendo um paralelo entre a lei do Senhor e a sua vontade. Aí eu olho, por exemplo, para que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 17, versículo 18, ele vai fazer aí, Paulo considera que conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a sua vontade. Conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a vontade de Deus. Aí ele vai escrever aos Romanos, Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 2, versículo 17 e versículo 18, ele diz assim: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Então nós vemos aqui que Davi faz um paralelo acerca da tua lei e a tua vontade. O apóstolo Paulo, ele vai estar relacionando, considerando que conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a sua vontade. Em outras palavras, em sua lei, em outras palavras como na sua lei, o Senhor nos instruiu no caminho que Ele traçou. Ela, a lei, pode ser apropriadamente chamada de vontade de Deus. Porém, a lei significa instrução e inclui a totalidade da palavra de Deus. Ou seja, quando o salmista está falando acerca da lei, quando o apóstolo Paulo está falando que conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a sua vontade, ele está dizendo que a lei do Senhor, a instrução do Senhor, ela está relacionada à totalidade da palavra de Deus, daquilo que está inserido nas Escrituras. Porque muitas vezes nós associamos a lei apenas a lei mosaica, o decálogo, quando Moisés recebe os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, ou então o Pentateuco, os 5 livros do Antigo Testamento, os demais livros que compõem o Antigo Testamento, às vezes associamos a isso. Mas quando ele está falando aqui sobre a lei de Deus e a vontade de Deus, ele está falando da totalidade daquilo que está inserido nas Escrituras. Então, com isso, a primeira característica, a primeira definição de vontade de Deus é que a vontade de Deus é outra maneira de se identificar com a lei de Deus.